paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Grimaldo, pastor aqui da IBL Barreiro, e passando para deixar uma palavra de Deus no seu coração. Não, mas esse amém aí foi um amém meio xoxô, né, irmãos? Então só quem ama a palavra de Deus, diga amém. Amém. Aleluia. Glória a Deus, nós somos o povo da palavra, amém, meus irmãos? Então se você tem sua Bíblia aí em papel, né, no livro, levante. Mas se não está no livro, quem sabe está no celular, pode levantar da mesma forma. O importante, essa palavra está no meu e no seu coração, amém? Então levante bem alto e declare assim comigo: esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou, eu tenho o que ela diz que eu tenho, e eu posso fazer aquilo que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, o meu coração está receptivo, eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo, nunca, 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 no nome de Jesus, amém. Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Feche seus olhos por um instante. Pai, nós te bendizemos pela tua santa e bendita palavra, e pedimos, Espírito Santo de Deus, continue falando aos nossos corações. Declaramos que somente a presença do Senhor tem liberdade neste lugar. Sendo assim, meu Pai, nós repreendemos toda ação de espíritos contrários que tentar roubar do nosso coração essa semente poderosa, meu Pai, que o Senhor plantará, meu Pai. Dá-nos o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento do Senhor, para que sejamos, ó Pai, uma igreja que vive, que pratica a palavra do Senhor, meu Pai, e que o nome do Senhor seja engrandecido em nós e através de nós. Assim nós oramos, te pedimos em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Podeis assentar, meus irmãos. Louvado seja o nome de Jesus. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Mateus, capítulo 28. Mateus 28, versículo 18. Obrigado, Rafael. Glória a Deus. O tema dessa noite é igreja, um lugar para pertencer. Amém? O privilégio é, meus irmãos, nós pertencermos à igreja de Jesus, vivermos o sonho de Jesus para a sua igreja. Em Mateus capítulo 18, 28, verso 18 em diante, aqui fala da grande comissão, da nossa missão como igreja. E fala também, querido, do propósito do coração de Jesus para nós como igreja, de sermos parte da igreja, de sermos pertencentes à igreja, de sermos igreja do Senhor e também trazermos novas pessoas para pertencerem também à igreja do Senhor. Mateus 28, 18 diz: então Jesus, aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo o que eu ordenei a vocês, e eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Amém? Jesus, querido, ele é o centro. Jesus, querido, ele é o centro da missão. Jesus, meus irmãos, quando ele caminhou aqui na terra, ele ensinou para os seus discípulos o que é ser igreja. Ele ensinou para os seus discípulos a missão da igreja. Ele ensinou, querido, para os seus discípulos o propósito da igreja, o que é ser igreja. A igreja de Jesus, querido, ela é comissionada. A igreja de Jesus, ela é enviada. A igreja de Jesus, ela tem uma missão. Qual é essa missão? Estender o reino de Deus e fazer discípulos, inserir novas vidas, inserir novas pessoas no corpo de Cristo. O coração de Jesus, querido, enquanto ele caminhou aqui na terra, ele revelou o que é ser igreja, o que é a essência da igreja: fazer discípulos, conectar vidas no corpo de Cristo. Por isso que a igreja de Jesus, ele é comparada com corpo.
Quando Paulo escreve a carta aos Efésios, ele compara a igreja a um corpo. Amém? O corpo, ele é composto de vários membros. E eles não são independentes um do outro. Eles são interdependentes, ou seja, um membro depende do outro membro. Se um membro sentir uma dor, todo o corpo sente dor. Então Jesus, ele faz essa analogia comparando a igreja com o corpo, que contém muitos membros. E nenhum membro não tem valor no corpo, pelo contrário, todos estão ali no lugar certo, com um propósito de ser auxiliado com juntas e com medulas. Se você olha, nós não conseguimos ver na verdade, né? Mas a nossa mão, por exemplo, ela é composta de vários ossos. E aqui na nossa mão tem juntas e medulas que conectam um osso com o outro osso e faz com que a nossa mão se movimente, não é? Que a nossa mão tenha um propósito de ser mão. E isso só é possível porque existe ali ossos conectados com ossos através de juntas, através de medulas, não é? Então, meus irmãos, o nosso corpo, a igreja, ela é comparada com o nosso corpo, e cada membro do corpo tem um propósito. E quando Jesus, ele deixa a grande comissão para a sua igreja, ele traz a grande comissão, querido, que não é uma opção para a igreja, não é uma opção. A palavra está no imperativo, é o ide, é uma ordem de Jesus. Ide, pregai o evangelho a toda criatura, ou seja, ensine, discipulem novas pessoas e tragam novas pessoas para fazer parte do corpo de Cristo. E ele deixa a promessa de que ele estaria com a sua igreja até o fim dos tempos. E qual é a missão da igreja, meus irmãos? Nós precisamos entender isso. A missão da igreja, primeiro, é expressar a glória de Deus aqui na terra, salvando, se importando com os perdidos, com aquelas pessoas que ainda não fazem parte do corpo de Cristo, com aquelas pessoas que estão perdidas, estão caminhando a passos largos para o inferno. A missão da igreja, meus irmãos, é amar o perdido. E o segundo propósito, querido, da igreja é fazer então com que essas novas pessoas que são inseridas no corpo de Cristo se tornem discípulos de Jesus. É o que o Senhor está falando no versículo 19. Portanto, façam discípulos de todas as nações, batizando-os, ou seja, inserindo essas pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito na igreja do Senhor, para que elas possam também fazer parte como discípulos da igreja de Jesus. Então aqueles discípulos receberam os ensinamentos de Jesus de fazerem novos discípulos, e esses novos discípulos também deveriam fazer da mesma forma, discipular novas pessoas. E a missão da igreja, querido, fala de pregar o evangelho genuíno, amar o próximo, fazer discípulos. E o Senhor deixou uma mensagem para a sua igreja. Jesus, ele não deixou várias mensagens para a igreja, deixou uma mensagem. Qual que é a mensagem que Jesus deixou para a igreja? O evangelho da cruz, o evangelho da salvação, o evangelho da reconciliação. Jesus veio a este mundo para reconciliar o que estava perdido, para trazer de volta as pessoas afastadas, este mundo caído do delito e pecados que nós cometemos. Estávamos pelas nossas próprias práticas pecaminosas, afastadas de Jesus, mas Ele veio, querido, para nos reconectar ao Senhor e fazer de nós, querido, membros da igreja de Jesus na terra, para fazer de nós, querido, membros, participantes do corpo de Cristo aqui na terra. Então entenda isso, querido. Por isso nós temos uma única mensagem, um evangelho que é o evangelho de Cristo. Esse evangelho é o evangelho verdadeiro, é o evangelho genuíno. A palavra de Deus vai inclusive dizer que aquele que pregar um outro evangelho, que não for o evangelho de Jesus, que não for o evangelho da salvação, que não for o evangelho da cruz, esse é considerado anátema, é considerado amaldiçoado. Queridos, a mensagem que eu e você precisamos, a mensagem que o mundo precisa ouvir, é a mensagem do evangelho da cruz. O evangelho da cruz, querido, é mensagem de renúncia. A mensagem da cruz é mensagem de renúncia, é mensagem de arrependimento, e é também a mensagem de salvação, de reconciliação, é a mensagem da esperança que eu e você precisamos, e por isso nós estamos aqui, e é a mensagem que o mundo perdido também precisa urgentemente de ouvir. Tão triste hoje nos depararmos com tantos lugares
lugares que pregam um outro evangelho, que não seja o evangelho da cruz. Muitas vezes focado na prosperidade, muitas vezes focado no ter, muito mais no, se você for crente, se você vier para a igreja e tal, e você vai ter isso, você vai ter aquilo outro, muito mais focado no sistema materialismo deste mundo. Então, querido, é tão triste isso, quando se foca mais no ter do que propriamente no ser, e ser igreja de Jesus. E entendemos, meus irmãos, como uma igreja madura, um crente maduro, ele entende o que a palavra de Deus ensina, ele entende o que o evangelho de Jesus ensina. E o evangelho de Jesus é muito claro. Jesus, em Mateus, no capítulo 6, quando estava ali diante dele, aquela multidão ansiosa por comida, ansiosa por coisas materiais, ansiosa por milagres, Jesus disse: olha, vocês querem viver milagres? Vocês querem viver uma vida abençoada? O primeiro princípio é buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Então, as outras demais coisas vos serão acrescentadas. Mas como é triste hoje perceber que em muitas situações tem se distorcido a mensagem da salvação e colocado muito mais o ter do que o ser. Querido, Deus não tem dificuldade nenhuma, o Pai não tem dificuldade nenhuma em dar bênçãos para os seus filhos, em abençoar a minha vida e a sua vida. Mas entenda, querido, muito mais importante do que receber um milagre de algo material, né? Muito mais importante até mesmo do que receber uma cura física. O mais importante é eu e você termos a certeza de que o nosso nome está escrito no livro da vida e que nós pertencemos ao corpo de Cristo. Nós somos igreja do Senhor. E um dia, querido, nós estaremos com Ele para todos sempre na glória. Este é o maior milagre, é o evangelho da salvação. Então, querido, entenda isso. Deus, querido, quando Ele traz Jesus, envia Jesus a este mundo para pregar o evangelho do reino de Deus, não é o evangelho do reino deste mundo, mas o evangelho do reino de Deus. Ele ensina para nós princípios de fazer discípulos, ensinar essas pessoas, né, como viver como igreja. E nos princípios claros, meus irmãos, para nós vivermos como igreja, é nós vivermos em comunidade, é vivermos em comunhão, é nós termos, querido, esse senso, sabe, do pertencimento. Quando nós temos comunhão com o Senhor, nós podemos ter comunhão com os nossos irmãos. Mas se não se tem comunhão com o Senhor, como se vai ter comunhão com os irmãos? Se não tem comunhão com cabeça, que é Cristo, não tem como ter comunhão com o corpo de Cristo, com a igreja. Por isso, no Salmo 133, é tão interessante, vamos ler o Salmo 133, abra lá comigo, porque nós vamos ler, meus irmãos, de voz audível essa realidade. Porque, meus irmãos, entendam algo, existe uma batalha, um contexto de batalha espiritual muito grande, onde Satanás, ele tenta de tudo para nos distanciar, como irmãos, como igreja. Ele tenta de tudo, meus irmãos, para trazer frieza espiritual, para trazer, sabe, aquele sentimento de não se importar, aquele sentimento de não fazer parte, aquele sentimento de que isso não é importante para mim, de que ser igreja não é importante para mim. O mais importante, que realmente importa, é eu ser um frequentador, ou eu ser um simpatizante, ou eu estar ali para receber apenas uma oração forte, receber um milagre. Ei, querido, Deus tem muito mais do que isso para mim e para você. Deus quer que eu e você tenhamos o senso do pertencimento. E só podemos ter esse senso do pertencimento, meus irmãos, quando nós valorizamos o que é a comunhão. O Salmo 133, a Bíblia diz: olha, como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. É como óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba, a barba de Arão, até a gola das suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor concede a bênção e a vida para sempre. Ei, meu irmão, a maior bênção que eu e você podemos ter é ter sempre Jesus conosco. E Ele prometeu para os seus discípulos que estavam ali naquele momento, onde Jesus traz a grande comissão, a mais gloriosa e linda palavra de motivação que eles poderiam receber. Eles receberam de Jesus, a promessa de que Jesus estaria com eles até o fim dos tempos. Amém? Meus irmãos, quando nós temos essa comunhão com a igreja, nós vamos ter Jesus conosco por todos os dias da nossa vida. Agora, querido, se a pessoa ela não se envolve na vida da igreja, se a pessoa ela não faz parte do corpo de Cristo, um membro atuante, um membro ativo, um membro empolgante, um membro, querido, que cumpre o seu papel no corpo, querido, ele tem tudo para viver uma vida plena, uma vida abençoada. Mas por não valorizar a comunhão da igreja, por não valorizar a comunhão com os irmãos, ele não vive a bênção de Deus. Porque
Porque o Salmo é muito claro. Ó, quão bom e agradável, ou seja, Deus se agrada da nossa comunhão. Deus se agrada, querido, da nossa comunhão. E é nesse ambiente de comunhão que o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. É muito bonito, meus irmãos, a reunião da igreja. Não é que nós estamos aqui neste momento. Foi hoje também pela manhã, um culto tão abençoado. Mas sabe, querido, que esse formato aqui de igreja hoje não é o formato ideal. Eu falo assim no sentido de nós assentarmos fisicamente. Porque muitas vezes, se a pessoa ela não tem comunhão com o irmão, o máximo que você vai conseguir ver é a nuca do irmão que está na sua frente. Ou a nuca de quem a pessoa está atrás de você vai ver a sua. Porque aqui, se não tiver relacionamento, se não tiver comunhão, nós podemos entrar e sair da mesma forma. Podemos não conhecer o irmão que está do nosso lado, que está na nossa frente, enfim. Por isso, irmão, nós precisamos valorizar muito os GCs, as nossas células. Por quê? Na célula nós reunimos em volta de uma mesa, sim ou não? Em um grupo, e ali nós temos a oportunidade de olhar no olho um do outro, não é? Conhecer um ao outro pessoalmente. É claro, pela quantidade de pessoas que temos nos nossos cultos hoje, não é possível, porque seria uma roda gigantesca. Mas o ideal, querido, seria isso, sabe? Se fosse possível. Porque ali nós estamos do lado um do outro, podemos olhar no rostinho do outro, né? Essa questão de massa, glória a Deus que já está caindo por terra no nome de Jesus. Vamos entrar no nome, eu creio nisso, irmão, no ano 2022, livre dessa máscara, no nome de Jesus, amém? Para a glória de Jesus, vamos voltar com os nossos GCs, né, com toda a força, com toda a intensidade, no nome de Jesus, porque nesse ambiente de comunhão que o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. Deus nos abençoa aqui na nossa reunião? É claro que Ele abençoa, porque a Bíblia fala, onde tiverem 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor, ali Ele está presente, e aonde Deus está presente, bênçãos acontecem, milagres acontecem, querido, mas não tem milagre maior, não tem glória maior, do que você estar envolvido no corpo de Cristo, amém? Conhecendo o seu irmão te conhecendo, chorando quando tem que chorar, se alegrando quando tem que se alegrar também, fortalecendo uns aos outros. É nesse ambiente, querido, que o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. Amém? Então, meus irmãos, entenda algo. Você que já entregou sua vida para Jesus, já é batizado nas águas, como a palavra do Senhor diz, todo aquele que crer e for batizado será salvo, ou seja, passará a ser filho de Deus. João capítulo 1, versículo 12. Mas a todos quantos receberam a Jesus, a estes, ou seja, a essas pessoas, foram dado o poder de se tornarem o quê? Filho de Deus, ou seja, participantes da família de Deus, ter Deus como seu pai. Então, querido, entenda algo. Se você já entregou sua vida a Jesus, já é batizado nas águas, já tem Jesus como seu Senhor e seu Salvador, quer dizer para você, querido, é hora de nós alinharmos os nossos propósitos com os propósitos de Deus e entendermos que nós somos igreja de Jesus. Porque a igreja de Jesus, querido, não é um lugar de simpatizantes. Simpatizantes da igreja não é igreja. Frequentadores de igreja ou da igreja não é igreja. Não é? Quem é a igreja de Jesus? Os filhos de Deus. Hoje está reunido aqui neste lugar uma parte da família de Deus em todo o globo, em toda a terra. Homens e mulheres foram lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro de Deus, que hoje tem o seu nome escrito no livro da vida. Então hoje são parte do corpo de Cristo. Somos membros do corpo de Cristo. Agora, o simpatizante não é membro. Ter uma carteirinha de igreja, de membro, não faz da pessoa parte da igreja. O que faz de fato uma pessoa ser parte da igreja é aquela pessoa que sinceramente vive como corpo de Cristo, como membro do corpo de Cristo, que teve realmente um encontro pessoal com Jesus e que tem uma firme convicção em seu coração de que aconteça o que acontecer,
ele nunca abandona a sua fé. Aconteça o que acontecer, ele sempre vai permanecer na visão, ele sempre vai permanecer na missão, ele sempre vai cumprir o seu propósito como membro do corpo de Cristo, e a convicção plena de que Jesus está com ele por todos os dias da sua vida, até a consumação dos séculos. Então alinhe, meu querido, o seu propósito, porque você é a igreja de Jesus. A igreja de Jesus, querido, ela desfruta da paz que excede a todo entendimento. A igreja de Jesus, ela expande o reino de Deus na terra, porque ela entende, ela tem uma missão, ela tem um propósito: estender o reino de Deus. A igreja de Jesus, que ela tem esse senso do pertencimento, ela pertence, a pessoa pertence à igreja. Quando olhamos para a vida do apóstolo Paulo, nós entendemos, meus irmãos, que o apóstolo Paulo, ele tinha muito claro esse senso de propósito na sua missão. Ele tinha muito claro esse senso também do propósito, ele tinha um senso também do propósito de a quem ele pertencia. Esse senso do pertencimento é algo, querido, que realmente precisa fazer parte da minha e da sua vida com muita força. Quando chegamos aqui em Gálatas, no capítulo 2, no versículo 20, porque essa igreja, meus irmãos, fala de tudo, fala desses dois pontos, de nós entendemos a nossa missão, entendemos o nosso propósito, e entendemos também, querido, o senso do pertencimento. Amém? Paulo nos deixa, meus irmãos, ali como exemplo de vida, o seu propósito como igreja de Jesus. Gálatas capítulo 2, verso 20 diz: olha, fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Então Paulo, que dentro da sua consciência do pertencimento, de pertencer a Cristo, de pertencer à igreja, ele tinha essa convicção de que ele agora não vivia mais para fazer a sua própria vontade, mas para fazer a vontade do Pai, para fazer a vontade do seu Pai. Ele entendia, querido, que agora ele está crucificado com Cristo. Agora não é mais as suas vontades que são feitas, não, pelo contrário, ele agora vivia para Cristo, para fazer a vontade de Cristo. Aquele que está crucificado não tem mais vontade própria. Aquele que está crucificado, ele está morto para o mundo e vivo para Deus. Aquele que está crucificado com Cristo, querido, ele está na mesma missão que Jesus, ele está no mesmo propósito que Jesus. Jesus, ele tinha claro no seu coração de que ele era filho de Deus, e como filho de Deus, ele cumpriu a sua missão integralmente aqui na terra. Em João 17 ele diz muito claro: Pai, eu te glorifiquei aqui na terra, completando a obra que o Senhor me confiou para fazer. Então Jesus sabia que ele tinha uma missão, e que ele era filho de Deus. O apóstolo Paulo da mesma forma, assim como Jesus, ele foi crucificado para cumprir o propósito do Pai, para salvar a mim e a você e toda a humanidade perdida que vier a crer no nome dele. Assim também nós precisamos entender, meus irmãos, a igreja de Jesus, ela está crucificada com Cristo. Ela não vive mais para fazer a sua vontade, mas vive para fazer a vontade do Pai. Paulo também fazia todo o possível para ganhar alguns, para conectar alguns no corpo de Cristo. Abra comigo em 1 Coríntios, no capítulo 9, versículo 22. Olha o exemplo de Paulo. Como ele fazia de tudo para trazer essa realidade do pertencimento às pessoas que ele consolidava, as pessoas que ele evangelizava. 1 Coríntios 9, 22. Para com os fracos tornei-me fraco, para ganhar os fracos. Tornei-me tudo para com todos, para que de alguma forma salvar alguns. A missão do apóstolo Paulo era essa. Não importava o grupo de pessoas, não importava, ele estava ali, naquele meio. Se era um meio de pessoas fracas, ele estava no meio, mas ele não pertencia àquele meio, porque ele sabia que ele pertencia à igreja de Jesus. É tão diferente, querido. Você está no meio, mas você não deve ser parte desse meio. Algumas pessoas falam assim: eu sou crente, por isso eu não me envolvo com pessoas que não são crentes. Eu não me envolvo com pecadores. Eu não me envolvo com ímpios. Lá no meu trabalho tem um grupo de pessoas que são ímpias, um grupo de pessoas maldizentes, um grupo de pessoas que não creem em Deus, é isso, aquilo, outro. E
porque eu sou crente, eu não me envolvo com essas pessoas. É errado, gente. A Bíblia fala que Jesus foi rechaçado pelos fariseus, chamado de comilão, de beberrão, porque assentava com aquelas pessoas, comia com aquelas pessoas. Mas Jesus estava no meio daquelas pessoas, mas ele não pertencia àquele meio. Ele estava ali com um propósito, ele estava ali com uma missão. Ele estava ali, querido, para salvar aquelas pessoas, para trazer aquelas pessoas à realidade, para que eles pudessem ser também pertencentes, ser membros da igreja de Jesus futuramente. E da mesma forma o apóstolo Paulo: tornei-me para com os fracos, tornei-me fraco para ganhar os fracos, tornei-me tudo para com todos, para que de alguma forma pudesse salvar alguns. Então entenda isso, meu irmão, com muita sabedoria, com muita inteligência, com muito discernimento. Se envolva, sim, com as pessoas lá no seu trabalho que ainda não conhecem Jesus, não é? Tenha amizade, sim, com essas pessoas. Procure se aproximar dessas pessoas de alguma forma. Deus certamente vai colocar oportunidades, querido, para que você evangelize essas pessoas, para que você dê um bom testemunho para essas pessoas, para que essas pessoas possam olhar para você e dizer assim: olha, você é diferente, você tem uma palavra diferente. Aí quando você chegar naquele meio, aquele meio vai ser transformado por causa da unção de Deus na sua vida. Porque é você que vai transformar o meio, não é o meio que vai transformar você. A igreja de Jesus é a luz do mundo, e quando a luz do mundo chega nesse mundo de trevas, é as trevas que têm que ser dissipadas. Amém, meus irmãos? Por isso a Bíblia fala: nós somos luz desse mundo, somos sal nessa terra. Mas se o sal vier se tornar insípido, para que ele serve? A não ser para ser jogado fora, ser pisoteado pelos homens. Irmãos, nós somos igreja. A igreja é sal, a igreja é luz. Então, com muita sabedoria, com muito discernimento, querido, tenha sim amizade com as pessoas lá no mundo. Tenha amizade, querido. Se aproxime daquele parente seu que não conhece Jesus. Se aproxime daquele colega seu que não conhece. Irmão, seja como Paulo, seja como Jesus. Você não faz parte daquele meio, mas você está naquele meio com um propósito, para conectar aquelas pessoas ao corpo de Cristo. Amém? Este era o propósito do apóstolo Paulo. E o seu objetivo, querido, também era fazer o melhor para Deus aqui na sua missão na terra. Romanos, no capítulo 15, verso 28. Assim, depois de completar essa tarefa e ter a certeza de que eles receberam esse fruto, irei à Espanha e visitarei vocês de passagem. Preste atenção aqui, meu irmão. Aqui em Romanos, capítulo 15, verso 28, quero apenas sintetizar para vocês esse contexto. Paulo, ele estava planejando as suas viagens missionárias ir à Espanha. Mas primeiro ele iria a Roma e na volta passaria na Espanha. Essa viagem era uma viagem muito longa. Essa viagem, querido, com certeza ia depender de muita coisa. Essa viagem ela seria marcada por muito sacrifício, por muito sofrimento, por muita perseguição. Paulo tinha como missão chegar nos confins da terra. E a Espanha naquela época era os confins da terra. E ele tinha, querido, esse propósito, porque ele tinha sempre a convicção que aquele que pertence à igreja deve também fazer o melhor como igreja. Que a sua obra também como igreja deve ser também uma obra excelente. Uma obra que paga o preço independente de qualquer dificuldade que venha a ter. Naquela época as viagens eram a cavalo, ou eram de barcos, ou eram a pé muitas vezes. Mas Paulo, querido, ele tinha um senso muito grande de pertencimento e trazer outras pessoas também para o corpo de Cristo, para terem também esse senso do pertencimento. Então ele ia aonde quer que fosse para pregar o evangelho da salvação, para salvar pessoas que estavam perdidas, não fazendo caso de esforço que dependesse. O que fosse necessário, Paulo ele faria. E muitas dificuldades certamente surgiram. Vá comigo em Atos capítulo 27. Muitas dificuldades surgiram na caminhada do apóstolo Paulo. O mundo espiritual
qual se levantou com muita fúria contra a missão que o apóstolo Paulo tinha de salvar pessoas para Jesus. Quando chegamos aqui então nesse texto de Atos 27, a partir do versículo 21, visto que os homens tinham passado muito tempo sem comer, Paulo levantou-se diante deles e disse: os senhores deviam ter aceitado o meu conselho de não partir de Creta, pois assim teriam evitado este dano e prejuízo. Mas agora recomendo que tenham coragem, pois nenhum de vocês perderá a vida, apenas o navio será destruído. Pois ontem à noite apareceu-me um anjo do Deus a quem pertenço. Tá? Na versão NVI diz assim: pois ontem à noite apareceu-me um anjo do Deus a quem pertenço. Olha a convicção dele. E a quem adoro, dizendo-me: Paulo, não tenha medo. É preciso que você compareça perante César. Deus, por sua graça, deu-lhe a vida de todos os que estão navegando com você. Assim, tenham ânimo, senhores. Creio em Deus, que acontecerá conforme me foi dito. Preste atenção, querido. Aquele que é a igreja, que tem o senso do pertencimento, ele sabe que também ele tem essa missão de levar o evangelho da salvação aonde quer que for. E nessa caminhada vai ter desafios, vai ter tribulações, vai ter perseguições, vai ter guerras, retaliações. O inimigo vai fazer de tudo para que eu e você não cumpramos a nossa missão, porque o negócio de Satanás é matar, roubar e destruir. Mas aquele que tem Jesus como seu Senhor e Salvador, aquele que entende o que é ser igreja, o que é pertencer à igreja, mesmo tendo dificuldades, mesmo tendo tempestades, mesmo tendo tribulações, mesmo tendo adversidades, ele sempre vai cumprir a sua missão com excelência. Ele sempre será usado por Deus, independente de qualquer circunstância. Ele nunca vai voltar atrás, independente de qualquer dificuldade, independente de qualquer situação adversa. Ele nunca vai voltar atrás. Paulo estava aqui como prisioneiro dentro de um navio. Veio uma tempestade, o barco começou a ser agitado para tudo quanto é lado. Mas o apóstolo Paulo, que ele tinha a paz que a igreja tem. Ele tem a paz que o crente no Senhor tem. Aquelas pessoas estavam completamente desesperadas. E Paulo, na unção do Espírito de Deus, aquele que pertence à igreja, aquele que sabe quem ele é em Cristo Jesus, e ele é muito claro aqui na sua palavra: o anjo do Senhor a quem eu pertenço apareceu-me e me trouxe uma mensagem. A igreja de Jesus, querido, ela é a salvação, ela é a esperança para este mundo. Esse mundo completamente desesperado, a esperança deles, que eles estão em mim, estão em você. Mas é preciso, querido, que você, como igreja, tenha esse entendimento. Vai acontecer situações adversas, vai acontecer tempestade, vai acontecer tribulações, vai acontecer adversidade. Mas aquele que pertence a Jesus, ele não joga a toalha jamais. Ele não volta atrás jamais. Ele não abandona o barco jamais. Pelo contrário, ele está naquele barco ali, querido. Pode aquele barco estar prestes a naufragar, envolto de pessoas desesperadas, mas ele se levanta na unção do Espírito Santo e diz: eu pertenço a Deus. E Deus tem um propósito na minha vida. Deus tem uma palavra para mim, e essa palavra que Deus trouxe para mim, eu quero liberar sobre a vida de vocês. Não se desesperem, porque nesta hora, nesta noite, neste dia, neste momento, não importa qual for o momento, meu irmão, onde você irá atravessar, eu quero liberar essa palavra sobre a sua vida. Lá no seu trabalho vai ter luta, vai ter adversidade. Na sua família vai ter perseguição. Na sua família vai ter tribulação. Aonde você estiver vai ter retaliação. Mas tenha convicção, tenha essa certeza, meu irmão, quem você pertence, a quem você pertence. Se você pertence a Deus, se você é igreja do Senhor Jesus, Ele sempre vai trazer esperança, paz, força, convicção no seu coração, e você vai sempre ter uma palavra de bom ânimo para essas pessoas. E para a glória de Jesus, Deus vai trazer pessoas que se converterão a Ele,
também por seu intermédio, também por nosso intermédio, por intermédio da igreja, que sou eu e é você, querido. A igreja de Jesus, querido, foi comprada, foi salva por Jesus Cristo, meu irmão, para que ela seja também um agente de transformação. Ei, meu irmão, Deus não salvou a mim e a você para que apenas nós desfrutemos das bênçãos da salvação, não, meu irmão. Deus salvou a mim e a você para que nós também sejamos agente de transformação, agente de salvação neste mundo que está completamente perdido. Mas só é possível viver essa realidade quem tem esse senso de pertencimento, o Deus a quem eu pertenço. E o verso 24 diz: Deus, por sua graça, deu-lhe a vida de todos os que estão navegando com você. Todas aquelas pessoas, eu creio, foram salvas através do apóstolo Paulo. Todas essas pessoas, o texto está dizendo, por sua graça, Deus, por sua graça, deu-lhe a vida de todos os que estão navegando com você. E Paulo, querido, ele tinha esse senso de pertencimento tão forte que, independente de qualquer situação, ele continuava cumprindo a sua missão. Quando chegamos em Atos dos Apóstolos, no capítulo 28, no versículo 16, a Bíblia fala que Paulo, ele estava em uma prisão domiciliar, mas mesmo assim ele não perdeu a oportunidade de pregar o evangelho da salvação e conectar outras pessoas à igreja de Jesus. Atos 28:16 diz: olha, quando chegamos a Roma, Paulo recebeu a permissão para morar por conta própria sob a custódia de um soldado. Verso 30, lá no verso 30 agora. Por 2 anos inteiros, Paulo permaneceu na casa que havia alugado e recebia todos os que iam vê-lo. Verso 31. Pregava o reino de Deus e ensinava a respeito do Senhor Jesus Cristo abertamente, sem impedimento algum. Paulo, querido, era uma pessoa, era um crente, era uma igreja, né, que não perdia oportunidade de forma nenhuma. Estava no barco, opa, essas pessoas estão desesperadas, eu tenho a palavra de esperança para elas. Então vou pregar a mensagem de salvação para elas. E todos foram salvos daquele barco. Agora, Deus dá livramento ali, nenhuma alma se perdeu. Agora ele estava prisioneiro em uma residência que ele mesmo alugou. E naquela residência ele abre ali um GC, ele abre ali uma célula e recebia as pessoas. E recebia pessoas, e todos que chegavam ali eram evangelizados. Todos que chegavam ali recebiam uma palavra de esperança, recebiam uma palavra de alento, e muitos foram salvos. De repente o apóstolo Paulo poderia ficar reclamando: ó vida, ó céus, ó Senhor, eu estou fazendo a obra do Senhor, a minha intenção é a melhor possível, mas eu entro num barco, o barco afunda. Eu desço do barco, chego numa ilha, uma cobra me pica. Ah, meu Deus, está muito complicado. E agora, eu já poderia estar liberto, agora eu continuo prisioneiro aqui, e esse soldado me vigiando o tempo todo. Ó vida, ó céus, não quero mexer com esse negócio de ser igreja, não. É muito complicado. Pelo contrário, querido, Paulo não tinha essa postura de forma nenhuma. Mas ele não perdia oportunidade. Independente de qualquer situação, ele tinha convicção. Ele pertencia a Deus. E ele não vivia para fazer a sua vontade, mas para fazer a vontade do Pai. Porque agora ele estava crucificado com Cristo. Ele não vivia agora para fazer a sua vontade, mas para fazer a vontade do Pai Celestial. Porque ele tinha essa convicção tão clara de que ele pertencia à igreja de Jesus e também tinha essa missão de trazer outros para fazerem parte deste grupo também, para fazerem parte do corpo de Cristo. Preste atenção, meu irmão. Essa também deve ser a nossa postura como igreja. Essa pandemia, meus irmãos, tentou nos separar como igreja, como o corpo de Cristo. Nós ficamos sem nos reunir nas nossas casas, nas células, nos nossos GCs, né? Durante aí quase 2 anos. Mas eu tenho orado, meus irmãos, e eu tenho batido um inconformismo no meu coração de forma muito grande. Sabe por quê, meu irmão? Já falei para vocês aqui, o meu ministério começou em uma célula, né? Eu não fui assoviado para ser um pastor, não, querido. Eu comecei a cuidar de 1, 2, 3 na minha casa. Na minha casa tinha uma igreja. Na minha casa tinha uma igreja, meu irmão. Então, meus irmãos, por isso eu valorizo muito as células. Pode ter alguém aqui na igreja, né, com um pesar tão grande
tanto quanto o meu, por nós não estarmos reunidos nas nossas casas, exatamente para evitar constrangimento com vizinhos, né? De repente tem um grupo de irmãos ali festejando, celebrando, porque festa é alegria mesmo, célula é alegria, comunhão, é celebração, tem ali o lanche depois, ou seja, aquele ambiente tão gostoso. Mas para não trazer constrangimento para alguns irmãos, para não trazer constrangimento para vizinhos, nós optamos por voltar com as nossas células presenciais, depois que for liberada essa questão de máscara, né? Glória a Deus, está chegando o final essa praga aí no nome de Jesus, e no nome de Jesus Cristo, irmãos, nós vamos voltar no ano 2022, muito mais forte do que era, em nome de Jesus, porque se tem algo que Lagoinha Barreiro sempre foi uma referência, é uma igreja de célula, uma igreja de discipulado. Em nome de Jesus, irmão, nós não vamos perder essa visão jamais, de jeito nenhum. Quero motivar você, querida, principalmente você que é novo, que está chegando, abra sua casa para uma célula, se prontifique a ser um líder de célula. A unção do Espírito Santo de Deus já está sobre a igreja, irmão, já está sobre a sua vida, e é Ele que capacita a mim, Ele que capacita você a sermos evangelizadores, a sermos pessoas que são agentes de salvação, de transformação, para conectar outras pessoas ao corpo de Cristo, e essas pessoas também pertencerem à igreja de Jesus, a igreja que vai morar no céu. Amém? Para concluir aqui, meus irmãos, Paulo, a principal motivação do apóstolo Paulo era ser imitador de Jesus. 1 aos Coríntios, no capítulo 11, no versículo 1, a Bíblia diz, olha, ele dizendo, tornem-se meus imitadores como eu sou de Cristo. Esse deve ser, meu querido, o nosso maior objetivo, porque quando nós temos essa convicção, esse desejo em nosso coração, de sermos imitadores de Cristo, meus irmãos, o propósito da nossa vida vai ser somente esse. Pai, tudo que eu quero fazer, tudo que eu vier a fazer, será feito para a glória do Senhor, será feito para que o reino do Senhor cresça, expanda, através da minha vida, porque eu não quero apenas ser salvo, mas eu quero também ser um agente de salvação para essa humanidade perdida no nome de Jesus. Eu quero ser um imitador do Senhor. Paulo, querido, tinha essa convicção tão clara. Irmãos, preste atenção, nós podemos fazer tantas coisas na igreja, podemos servir em tantos ministérios da igreja, podemos cantar, podemos tocar, servir em diaconato, na ação social, nas mídias, enfim, meus irmãos, tantos ministérios que nós temos aqui. Tudo isso é muito lindo, tudo isso é muito glorioso, tudo isso alegra o coração de Deus, mas não tem nada mais que alegra o coração de Deus do que uma alma perdida ter um encontro com Jesus. Tudo isso alegra o coração de Deus, serviço na obra, alegra o coração de Deus. Mas a Bíblia fala, querido, que uma alma só, ela vale mais do que tudo isso, e vale muito mais do que o mundo inteiro. Então, meu irmão, preste atenção. Nossa principal missão como igreja é levar o Evangelho de Jesus, fazendo discípulos, né? Levando pessoas a conhecer o amor de Jesus. Jesus não morreu naquela cruz, querido, apenas para te salvar, não. Jesus não morreu naquela cruz para que apenas eu e você batamos o nosso peito e dizemos, eu estou salvo, o meu problema está resolvido, pronto, acabou, glória a Deus, aleluia, eu estou salvo. Não, querido, Jesus não morreu naquela cruz apenas para te salvar, mas para fazer de você um agente de salvação. Então entenda essa realidade, irmão. A igreja é agente de salvação nessa terra. A igreja de Jesus é agente de salvação nessa terra, em nome de Jesus, meu irmão. Então se alinhe aos propósitos de Deus, e assim como o apóstolo Paulo declarou, Pai, não sou eu mais quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. E o viver que eu vivia na carne, agora eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou, que me salvou, que me libertou. Eu também vou ser esse agente de salvação, de libertação, de transformação. Quero declarar, meu irmão, Lagoinha Barreiro vai crescer, prosperar, famílias curadas, famílias restauradas, famílias transformadas, vidas sendo alcançadas para a glória de Jesus, porque nós temos uma missão como igreja. Aleluia! Estender o reino de Deus. Estender o reino de Deus. Fica de pé no seu lugar, no nome de Jesus. Aleluia! Louvado seja o nome de Jesus. Meu irmão, eu creio que Deus ele tem um propósito em todas as coisas, sabe? Até mesmo essa pandemia, Deus tem propósito, porque eu creio que Deus sempre tem o controle de todas as coisas, nada foge do controle de Deus. E certamente Deus, que Ele sempre quer nos ensinar em todas as coisas. E se tem algo, querido, que tem nos preocupado muito, preocupar no sentido do amor que nós temos pelas pessoas, sabe?
é uma realidade tão triste. Tantas pessoas que depois que começou essa pandemia não voltaram mais para a igreja. Pessoas que infelizmente foram seduzidas, enganadas pelo espírito de mentira, pelo espírito de Satanás, que assoprou nos ouvidos dela dizendo: olha, se você já ficou esse tempo todo sem ir à igreja, então você não precisa ir à igreja. Para que você vai congregar se você pode assistir o culto da sua casa? Por que você vai congregar se você passou toda essa tribulação e você continua aí vivo, bem, entre aspas, muito grandes? Quer dizer para você, meu irmão, nós não podemos nos conformar com isso de forma nenhuma. Isso tem algo, meus irmãos, que nós não podemos também conformar. É com um pensamento enganoso de que achar que o culto é participar de um culto é ser igreja de Jesus. Participar de culto não quer dizer que é igreja de Jesus, porque a igreja, ela faz parte do culto ao Senhor. Mas nem todos que participam de um culto na igreja são igreja do Senhor. Então, querido, alinhe o seu pensamento, alinhe o seu propósito de vida e entenda que ser igreja é ser corpo de Cristo, é carregar as marcas de Cristo, é carregar as feridas de Cristo. Ser igreja é se alegrar com os que se alegram, é chorar com os que choram, não é apenas ser um frequentador de reuniões. Participar de um culto, o culto faz parte da igreja, mas o culto não é ser igreja. Ser igreja é você ter um encontro pessoal com Jesus. Ser igreja é você ser lavado, redimido pelo sangue do Cordeiro de Deus. Ser igreja é você dizer não para este mundo e sim para Jesus. Agora já não sou eu mais quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. E o viver que antigamente vivia na carne, agora eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou, que me libertou, que me resgatou. Quem sabe você está aqui nessa noite e você não tem esse senso do pertencimento, a convicção de que você pertence à igreja. A igreja é a comunidade dos salvos que irão morar no céu, por toda a eternidade estarão com Jesus. A igreja, ela passa por tempestades aqui na terra, sim, passa por tribulações, passa por adversidades, passa por lutas, por perseguições, passa por tudo isso, querido. Mas o diferencial é que Jesus está com a sua igreja. Jesus está militando em favor da sua igreja. A igreja passa por tudo isso, mas um dia ela vai estar lá nos céus. E lá nos céus a Bíblia fala que não vai ter choro. As nossas lágrimas serão enxutas dos nossos olhos. Estaremos para sempre diante do Senhor, celebrando o Cordeiro de Deus que vive e reina para sempre. A igreja de Jesus, ela tem uma missão. A igreja de Jesus, ela tem um senso de pertencimento, porque ela sabe a quem ela pertence. Como o apóstolo Paulo disse: o Deus a quem eu pertenço hoje falou comigo. Ei, querido, Deus está falando com você aqui nessa noite. Deus está falando com pessoas aqui nessa noite. Deus está falando com a sua igreja aqui nessa noite. Mas Deus também está falando com pessoas aqui nessa noite que precisam ter um encontro com Jesus para terem também a certeza da sua salvação. Por isso eu quero que nesse momento você feche os seus olhos. Daqui a pouco nós vamos participar da mesa do Senhor, mas feche os seus olhos neste momento. Quero fazer uma oração com você. Você que está na sua casa também, feche os seus olhos. Coloque a sua mão na altura do seu coração. Porque neste momento nós queremos fazer essa oração de entrega. Quem sabe você está aqui nessa noite, você não tem essa certeza da sua salvação, a certeza de que você pertence à igreja, de que você é igreja de Jesus, de que você é salvo e tem a certeza da sua salvação. Quem sabe você está aqui nessa noite, querido, um dia você andou nos caminhos do Senhor e você se afastou, e você já não consegue mais ter a alegria da salvação de Deus pulsando no seu coração. Nessa noite é noite de recomeço para a sua vida. Então você vai repetir comigo essa oração dizendo assim, juntamente com toda a igreja: Senhor Jesus, nesta noite eu ouvi a tua voz e eu quero tomar essa decisão de pertencer à igreja do Senhor. Por isso, Jesus, eu te recebo como meu Senhor e meu Salvador. Perdoe, Jesus, os meus pecados e escreva o meu nome no livro da vida. E eu, Senhor, que um dia andei nos seus caminhos, mas eu me afastei,
Mas nesta noite, eu tomo a decisão de voltar para a casa do meu Pai, de ser igreja novamente e nunca mais sair da presença do Senhor. Por isso eu oro humildemente, me entregando ao Senhor, em nome de Jesus. Com os olhos fechados, querido, você que fez uma dessas duas orações pela primeira vez, sem constrangimento nenhum, eu quero pedir a você que levante uma de suas mãos, dá um sinal assim. Se você nessa noite fez uma dessas duas orações, entregando a sua vida para Jesus, ou se reconciliando com Jesus, você não tinha certeza da sua salvação, e você quer sair daqui com essa certeza, dê um sinal assim com as suas mãos, porque você entrega a sua vida neste momento é para Jesus. Igreja, placa de igreja nenhuma pode mudar a sua vida, mas só Jesus pode mudar a sua vida. E você só vai sair daqui, querido, sem a certeza da sua salvação, se você endureceu o seu coração. Mas a Bíblia fala, se hoje ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureça o seu coração. Coração endurecido, a consequência sobre ele é a condenação eterna. Mas um coração contrito e quebrantado, a Bíblia fala, Deus ele não joga fora, Deus ele não despreza. Mas para isso, querido, é preciso que você reconheça, quebrante o seu coração. Então, querido, não deixe nada te prender, não deixe nada te amarrar, não deixe nada impedir de você viver as promessas do Filho e de uma filha de Deus. Tem alguém aqui nessa noite, sem constrangimento nenhum, dê um sinal com a sua mão assim no nome de Jesus. Nós já vamos participar da mesa do Senhor. Se todos que aqui estão têm a certeza da sua salvação, eu posso te abençoar em nome de Jesus, querido. Você vai fechar os seus olhos, já estão tomando aqui o seu lugar na mesa. Você tem essa oportunidade. O louvor vai estar sendo ministrado. E a Bíblia diz, querido, que ninguém deve participar da mesa do Senhor indignamente. Enquanto esse louvor vai estar sendo ministrado, se você se sentir tocado, e você entender que você é essa pessoa que precisa viver um novo recomeço com Jesus, precisa viver uma nova história com Jesus, não deixe nada te segurar no seu lugar. Você vai sair do seu lugar e vai vir aqui à frente, porque nós vamos orar com você no nome de Jesus. O diácono vai estar entregando os elementos da ceia. Nós vamos estar adorando ao Senhor com essa canção. Querido, deixe Deus fazer a obra que Ele quer fazer na sua vida. Não deixe o inimigo te prender. Não deixe Satanás roubar a bênção que Deus tem para você, querido. Aquele que se entrega a Jesus, ele vive a transformação, ele vive uma vida abençoada. Você que está na sua casa e decide entregar a sua vida a Jesus, você vai ligar para o telefone que aparece aí agora na sua tela, vai entrar em contato conosco, porque nós queremos caminhar com você, como igreja, no nome de Jesus, amém? Você que já entregou sua vida a Jesus, já foi batizado nas águas, você que está em paz com Deus, porque quando nós oramos essa oração de entrega, se você tem a certeza da sua salvação, você tem a certeza de que você é a igreja do Senhor, só pode assentar à mesa com o Pai aquele que é filho. Escravo não assenta na mesa. Quem não é filho não assenta na mesa. A mesa do Pai é lugar dos filhos. O Pai tem comunhão com os filhos. Se você é a igreja de Jesus, assim que você receber os elementos da ceia, você vai se sentar no seu lugar com seus olhos fechados. No nome de Jesus, esteja em espírito de louvor e de adoração ao Senhor. Amém?